Mães, queridos irmãos, a paz de Jesus. Agradeço imensamente ao Grupo Blossom por esse momento, por essa oportunidade, a Akimi por nos ofertar este instante de reflexão, a todos vocês para que juntos possamos, como na linda prece trazida por Carol, caminharmos seguindo, acompanhando os passos de Jesus, que vai sempre nos conduzindo de maneira tão especial, de maneira tão profunda. Costuma-se dizer que quem cala, consente. Será que realmente quem cala, consente? Porque quando se fala essa expressão, é como se quisesse dizer que as pessoas, de alguma forma, elas estão se omitindo de apresentar alguma posição, algum entendimento, que aquela ideia que está sendo apresentada tem uma anuência, porque se ninguém disse nada, não há discordância. Será que assim é? O silêncio, ele tem diversas formas e nuances de se apresentar e de significar. O silêncio traz o significado de, às vezes, ter um temor em relação ao que se discute, ao que se fala, e por isso não querer expressar-se. Atrelado ao temor, pode existir uma timidez de imaginar que as ideias às quais professa não teriam tanta importância num contexto maior, entre um grupo ou entre aqueles que estão a discutir determinado assunto. O silêncio, às vezes, se faz necessário para que brigas sejam evitadas, que sejam evitadas discórdias, dissensões. E nesses instantes, ele é um grande promotor do apaziguamento. É uma grande oportunidade de aquele que faz uso e manejo deste instrumento ser um grande colaborador, um grande fazedor da paz. Mas existe também a possibilidade do silêncio em virtude de uma dor. E esse eu acho o mais pulsante, o mais profundo. Porque nós pensamos, em alguns momentos, que aquele que necessita de algo porque sofre, porque sente dor, poderia ter condições de falar, de expressar, de fazer o pedido em relação à dor que experimenta. Mas dor é algo tão particular, é uma nuance tão específica para cada pessoa, que em muitos momentos a dor é tão intensa que impede aquele que é o seu portador de articular palavras que possam traduzir e representar aquilo que sente, aquilo que necessita, aquilo que busca. E acho esta a forma de silêncio mais delicada. O Evangelho chama de infortúnios ocultos, aquelas situações que nós desconhecemos, que o outro vivencia, mas que são verdadeiras lutas pessoais e que estão ali naquele cadinho de experiências e que não estão alardados a todos. Esta é uma forma de silêncio que pode apresentar uma determinada força, renúncia, um determinado olhar na tentativa de superar aquilo que se faz tão maior, aquilo que se faz tão intenso. O silêncio, ele pode se expressar para significar diversos aspectos, diversos. Estes que nós falamos, mas existem outros. Existe o silêncio da indiferença, o silêncio do descaso, o silêncio da revolta, da indignação, o silêncio do protesto. São diversas formas e nuances do silêncio. Mas tem uma bem interessante, que estes são os bons espíritos, os sábios, aqueles que são dotados da sabedoria, manejam este silêncio, que são silêncios originários do discernimento, da utilidade, da necessidade de imprimir em determinadas situações o não expressar. Porque aquilo que poderia ser dito ou falado, aquele conteúdo que poderia ser compartilhado, pode ocasionar danos,
pode trazer mazelas, e aqueles dotados de sabedoria conseguem discernir se aquele é o momento de falar ou se aquele é o momento de silenciar. Um amigo, no último domingo, viu partir o seu paizinho por conta da Covid-19. Foi muito rápido em relação aos sintomas, a internação, a intubação e a desencarnação. Foram somente 2 dias. Foi tudo muito rápido. E nós conversávamos no domingo e ele falava da sabedoria do seu paizinho. E nos trouxe um dos ensinamentos dizendo que o pai dele costumava dizer que são necessárias 3 situações para nós vivermos muito bem a vida no dia a dia. Serenidade, porque precisamos da serenidade para as coisas que nós não temos como mudar. Coragem, porque precisamos ter coragem para as coisas que precisamos mudar e irmos lá e efetivamente mudarmos. E sabedoria, para discernirmos a serenidade da coragem. Qual o momento que utilizamos da serenidade? Qual o momento que utilizamos da coragem? Ou que simplesmente conjugamos ambas? A sabedoria que traz este freio fruto de uma educação, de uma equalização das emoções, de um formato de equilíbrio, de tranquilidade, e por isso nós nos referimos aos bons espíritos. Quando olhamos a obra O Livro dos Médiuns, que faz aniversário, 160 anos, neste ano de 2021, da publicação da sua primeira edição, encontramos Kardec nos esclarecendo sobre a forma de identificar os espíritos. Como é diferente. Como aqueles que apresentam ainda a inferioridade, trazem informações e não têm compromisso com a verdade. Apresentam informações, relatos, se colocam sábios, sendo que efetivamente não são. Porque manejam destas informações ou destas notícias, ou deste conhecimento, mesmo que parcial, sem uma responsabilidade, ou sem mesmo um respeito em relação ao livre-arbítrio daqueles a quem eles buscam influenciar. Mas o mesmo não acontece com as entidades superiores. Que esta é a grande atitude, a atitude da sabedoria. E muitas vezes o silêncio, eles nos apresentam como resposta. Há uma indagação ou uma resposta que não advém no formato como nós imaginávamos. Silêncio a referirmos-nos em relação às palavras proferidas. E enquanto que, na verdade, estão se movimentando para o atendimento daquilo que nos é necessário e que desconhecemos, mas que a equalização disso, do que é certo, do que é errado, do respeito à lei divina, ao livre-arbítrio, do respeito à nossa individualidade, à nossa história, eles sabem equalizar aquilo que nos dizem, aquilo que vem como informação. Por isso que os espíritos, eles são muito cuidadosos nas palavras que se utilizam. E eles não cansam de repetir as lições quando percebem que nós não fizemos o dever de casa, que nós não apreendemos o sentido daquelas palavras, nós não internalizamos, não foi profundo, então eles não mudam o estágio, insistem nas mensagens, porque percebem a importância de manejarmos aqueles conteúdos. Serenidade, coragem, sabedoria. Para lidarmos com o silêncio, é algo que se encontra desafiador nos dias atuais. Dias de turbulência, dias de agitação, dias de pandemia, dias de conflitos, de transição planetária, onde muitas coisas nos são propostas como necessárias, como condições a serem utilizadas por nós, apreendidas por nós. Muitas coisas vêm do universo exterior para o nosso interior. E o quanto isto sacode e estremece as nossas emoções. Conversávamos oportunamente.
o quanto o veicular das notícias e a forma como abrigamos estas notícias, principalmente no tempo presente, tem sido nocivo para a nossa saúde. São informações que são transmitidas nos jornais televisivos, no turno da manhã, da tarde, da noite, às vezes no intervalo entre os turnos. E existem pessoas que acompanham todas estas informações. Além do próprio WhatsApp, das redes sociais, que explodem de mensagens, trazendo boletins diversos dos números expressivos e dolorosos deste contexto atual. Se ficamos atrelados a estas mensagens, sorvendo de fora para dentro, sem um limite, sem uma disciplina, sem um cuidado, sem um silêncio para a reflexão deste conteúdo, nós não damos conta. Porque somos seres humanos dotados de emoções. É impossível ficarmos indiferentes às notícias que se aceleram e se assoberbam no contexto da atualidade. São notícias que trazem enfermidade, óbitos, dores, e que se a todo momento confundimos a necessidade de estarmos informados com a busca pelo excesso da informação, não teremos um desaguar tranquilo destas provocações internas e podemos apresentar de dentro para fora um descompasso, uma desproporção do comportamento. E aí nós vimos o alastramento da ansiedade, o alastramento do pânico, de condições que nos conduzem ao medo, à exasperação, por conta desta absorção e desta ebulição emocional que nos provoca, impedindo que tenhamos a serenidade, a tranquilidade, o apaziguamento para enfrentarmos a jornada presente. A doutrina dos espíritos, consoladora por excelência, nos apresenta uma proposta de fora para dentro de conteúdos edificantes, uma boa conversa em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, leituras salutares e profundas, prece, oração, propostas através de veículos diversos que nos convidam de fora para dentro com estes conteúdos de informações edificantes, para que nós, apaziguando e tranquilizando o ambiente interior, possamos doar de dentro para fora também a nossa condição de brilho interior, a nossa condição de conquista interior. Então, se aquilo que consumimos, se aquilo que sorvemos, traz uma contribuição para esta formação do silêncio interior, temos como, tranquilizando as emoções, a partir de uma vontade muito bem dirigida, equacionarmos aquilo que nós apresentamos do mundo interior para o mundo exterior. Como nos afirma o Espírito Joana de Ângeles no livro Ser Consciente, dizendo que silêncio interior seria exatamente essa tranquilidade emocional, oriunda de uma vontade direcionada, muito bem dirigida, para que o nosso comportamento possa representar isto que externamente vai necessitar de nós. Porque, meus irmãos, se não temos este trabalho interior, o que nos vem no entorno como provocações, absorvemos e perturbamo-nos e somos levados ao sabor dos acontecimentos externos, sem apresentarmos como imposição educativa o nosso trabalho interior, o cuidado que precisamos ter com as nossas emoções. Se é um trabalho contínuo de buscarmos este silêncio, este apaziguar das águas turbulentas, esta serenidade
que nos permite, mesmo diante das adversidades, dos turbilhões exteriores, conduzirmos-nos de uma maneira sempre habitual, é fruto de um exercício, de um processo educacional, de uma busca que se faz a partir da disciplina, do entendimento da importância deste silêncio, destas turbulências, destes altos e baixos. Não é aniquilarmos ou destruirmos aquilo que em nós é real, mas é educarmos-nos. É o exercício da educação que de dentro para fora pode vir como uma prece, que nesta conexão com o alto permite que nós voltemos o nosso pensamento, a nossa individualidade, à fonte inexaurível de amor chamada Deus, passando pelos seus prepostos, por Jesus, pelos espíritos que nos conectam e que são de amor, de benevolência, para que o nosso interior possa ter este momento de tranquilidade, de conexão íntima. E, ao mesmo tempo, advém a proposta, além desta prece, além desta conexão com o alto, a necessidade de também nós, como seres dotados desta inteligência e desta percepção de manejo pessoal, conseguirmos, através da meditação, concentrarmos-nos, iniciando com processos simples e muito naturais do nosso dia a dia. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Momentos de Meditação, nos convida a exercitarmos a partir de uma frase, de um ensinamento que venha de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E nós nos permitirmos, naquele instante de meditação, concentrarmos-nos, focarmos a nossa vontade, o nosso interesse, focarmos o nosso pensamento naquela ideia central. Inicialmente é muito difícil, porque por mais que tudo ao nosso redor esteja em silêncio, nós temos o que grita dentro de nós. Nós temos as nossas ansiedades, nós temos as nossas questões internas que nos trazem desafios para que consigamos silenciar e fazer um processo meditativo voltados a isso que desejamos nos concentrar, que vai além de uma concentração. Inicia com uma concentração, mas perpassa por uma entrega, por uma busca de entrega total àquele momento, por entendermos que a concentração naquele ponto, no que ele significa, na meditação que iremos empreender a partir dos conceitos e das reflexões que ele pode nos suscitar como ensinamento, vão nos ser de suma importância para que em instantes de dificuldade, como hábito, já nos salte naturalmente uma ação positiva, uma ação de paz, uma ação de tranquilidade. Por isto que nestes dias o convite de mergulho interior se faz urgente, para que sejamos aqueles que, diante da turbulência, entendamos o que nós podemos fazer em contribuição para que as palavras sejam assertivas, ou seja, sejam colocadas no momento exato, da forma exata. Como Geraldo Campetti, nas suas reflexões na palestra, cujo tema é a assertividade, ele já nos conduziu diversas vezes para refletirmos sobre o que falarmos, como falarmos, a quem, quando. Mas tudo isso também se aplica à importância do silêncio. Sermos assertivos em relação ao silêncio.
ao momento que ele deve ser utilizado. E essa busca interior deste trabalho, através da meditação, que Leon Denis diz no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é muito natural que nós roguemos através da prece aos espíritos benfeitores que eles venham até nós. Nós pedimos a intercessão deles para as nossas angústias e dores. E Denis fala, seria tão interessante se nós nos exercitássemos mais a irmos ao encontro deles. E ele nos propõe a meditação. Este mergulho concentrado para que através daquele ponto consigamos transcender e ampliarmos a nossa percepção. Porque se através da prece nós nos preparamos para algo que vamos agir, através da meditação, nós buscamos concentração para o decidir. Então é necessário meditar, reflexionar, para tomarmos uma decisão e orarmos antes de agirmos, para que tudo isso possa estar em um compasso de coerência, para que não nos advenha um arrependimento ou um comprometimento em relação às nossas atitudes. Nessa busca deste silêncio interior, existem algumas informações, alguns autores que nos falam sobre a importância do que vamos buscar. O autor Viktor Frankl, que é o autor do livro Em Busca de Sentido, também da logoterapia, ele que esteve num campo de concentração, que nos traz ensinamentos tão valiosos sobre o valor da vida, no livro A Presença Ignorada de Deus. Ele nos ensina a identificarmos este Deus que está silencioso em nós. Ele diz que grita as nossas vaidades, os nossos ciúmes, inveja, as nossas imperfeições, saltam de dentro para fora, que passeiam desregulados no nosso interior. Mas que existe esse Deus interno cuja presença, às vezes, é ignorada por nós. Que nós não identificamos a sua realidade em nós e não buscamos fazermos um contato de aproximação para entendermos o que este Deus interno nos fala. Então, às vezes, silenciamos em relação a esta busca. Ou este Deus permanece em silêncio dentro de nós por não termos feito este processo de autoconhecimento, de autoidentificação e buscarmos esta gênese divina em nós, esta centelha de Deus em nós. Estas propriedades, estas características, talentos e habilidades que podemos e devemos fazer vir à tona para que o comportamento exterior seja diferente. Joana de Ângeles já nos fala isso em suas obras psicológicas, de um Deus transcendente, mas um Deus imanente. Os orientais também falam sobre isso em suas doutrinas, da busca de um Deus imanente e da perspectiva deste autocontrole nosso a partir desta busca interior. Deste Deus interior gerir as nossas ações e assim sermos os gestores, os governadores dos nossos comportamentos. E assim nos desvencilharmos de situações embaraçosas, por sabermos a medida exata daquilo que devemos expressar e dos instantes em que o silêncio deve imperar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, encontramos uma mensagem que é a última desse capítulo, nas instruções dos Espíritos, obreiros do Senhor. As palavras são do Espírito da Verdade. E ele nos ensina
que trabalhadores e obreiros do Senhor são aqueles que sabem silenciar os ciúmes e as discórdias, porque permitem que sejam maiores os propósitos da obra divina, da obra do Senhor. São aqueles trabalhadores que se permitem a união, em que pesem as diferenças, que poderiam ser motivações e causas de separações, de divisões, mas para os verdadeiros obreiros do Senhor, as diferenças são pontos de engrandecimento para preencher lacunas onde existe em um trabalhador. O outro advém repleta e vice-versa, numa construção de soma de propósitos, mas de soma de habilidades, de busca de interesses. Silenciar os ciúmes e as discórdias. E eu me recordo, meus irmãos, todas as vezes que leio esta página de um livro de autoria de Divaldo Franco, em parceria com César Braga Said. É um livro intitulado A Amizade, de Ivone Pereira, com Divaldo Franco. Meus irmãos, é um livro tão sensível, que merece a nossa atenção, nosso estudo. Equivale àquele, também de César Braga Said, Amigos para Sempre, que relata a amizade de Divaldo Franco e Chico Xavier. No livro, no primeiro referido, da amizade da Dona Ivone e do Divaldo Franco, existem duas cartas datadas de 1962 nessa obra. É o quinto capítulo, que são a quinta carta, a quinta e a resposta, né, que advém. A carta é endereçada a Divaldo, escrita pela Dona Ivone, e fala sobre um processo muito difícil que Divaldo teve de enfrentar no movimento espírita, de calúnias, de difamações, de palavras que não eram verdadeiras e que foram colocadas em relação a ele, questionando a sua integridade, a sua honra, a sua verdade, questionando a natureza da sua mediunidade e a qualidade do seu trabalho. E a Dona Ivone escreve, falando um pouco das suas dores, também experimentadas no movimento espírita, a partir desses ciúmes e discórdias a que o Espírito da Verdade se refere. E ela fala a forma como ela se comportou, a necessidade de focar-se no trabalho e de silenciar. A necessidade de fazer silêncio, porque aquilo que se bradava não era verdadeiro. E para o mal não merece aplauso, o mal não merece propagação. E com tanto carinho, com tanta maternidade, com tanta amizade, a Dona Ivone escreve na tentativa de consolar Divaldo, a quem ela diz que tinha como se fosse um filho. Divaldo recebe essa carta e dias depois vem a resposta. E ele fala como ele recebeu tudo aquilo, toda esta adversidade. E lá ele coloca uma frase que é a orientação da benfeitora Joana de Ângeles. Para todos aqueles que estão no trabalho sério do bem, que estão comprometidos com a verdade, que estão atrelados ao trabalho em nome de Jesus, que renunciam às suas próprias vaidades, que calam fundo as suas próprias adversidades, para que venha à tona a mensagem de Jesus. E diz Divaldo a Ivone, agradecendo as palavras, mas diz: se os meus atos, se os meus gestos não me defendem, não serão as minhas palavras. Então eu farei silêncio, sim. E permanecerei no trabalho. E a partir desta carta, das duas cartas, nós ficamos a refletir como ambos fizeram silêncio ao que o mal desejava propagar e investiram-se no que deveria ser feito: trabalhar. Porque se eles ficassem respondendo, defendendo, primeiro que para a gente defender, a gente precisa acusar alguém.
Porque quando a gente se defende, a gente precisa apontar o erro para alguém. Então, defender-se pode significar acusar. E acusar é comprometer-se. Porque julgar, nós não temos atributos para isto. Então, ao invés de ficarem na defensiva, escrevendo, parando o que tinha mais significado em fazer, que era o trabalho, eles silenciaram. Mas silenciaram as suas paixões. Silenciaram seu ímpeto de responder, de falar, e se concentraram naquilo que deveria ser feito. E multiplicaram as ações em trabalho, sem cessar. A Dona Ivone, até quando pôde, e o Divaldo até os dias de hoje, às portas de 94 anos, conduzindo-se em trabalho. Diante destas reflexões, nós trazemos isto para nós, que vivemos os embates do dia a dia, que vivemos os nossos testes e as nossas provocações advindas do mal, que também vivenciamos perseguições. E são proporcionais, eles são espíritos mais amadurecidos, as perseguições são mais intensas. Nós estamos ainda na marcha, nas tentativas, mas temos os nossos quinhões a serem vencidos. E diante de momentos de testemunho, que são os momentos equivalentes com os quais passamos agora, momentos de testemunhos, a nossa atitude, a nossa decisão precisa ser acertada e precisa estar presente. Lemos um livro chamado O Silêncio. O autor é japonês, chama-se Shusaku Eno. Ele teve uma experiência em Portugal, na Espanha, por estudos na sua formação profissional. E vivenciou a experiência de conviver com o cristianismo. E voltando ao Japão, resolveu trazer, num livro baseado em histórias reais, a saga dos ocidentais, para levarem a mensagem de Jesus, que em verdade era o catolicismo em muitos dos seus aspectos, ao Oriente. Então ele descreve a chegada dos portugueses em 1549 ao Japão e a reação do costume do povo daquele contexto a esta forma de pensamento, de vivência e de expressão da religiosidade. Uma destas personagens, e que até Martin Scorsese fez um filme de igual título baseado nessa história, mas ele mudou o desfecho, então não é a mesma história. A personagem, um padre, que encontrava-se nessa missão de levar o cristianismo àquelas terras do Oriente, ele passa por diversos embates e chega, em diversos momentos, o autor a demonstrar na narrativa, que ele se questionava o porquê do silêncio de Deus. Por que Deus estava em silêncio? Era um momento em que ele lutava, em que ele mais precisava, e por que Deus estava em silêncio? Jesus na cruz disse: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E este padre reproduz isto no momento máximo, no ápice do seu testemunho, porque toda a provocação dos japoneses era no sentido de apostatar, de abjurar, que aqueles que fossem levar a mensagem, eles mesmos abjurassem, eles mesmos silenciassem em relação à mensagem de Jesus. E era este o conflito que o padre vivia. E Jesus, ele fala desta frase de Jesus, que nós sabemos que Jesus não está a duvidar da intercessão de Deus. Não há silêncio de Deus. Deus é todo bondade, justiça, misericórdia, e a todo momento Deus se expressa. Mas naqueles instantes que imaginamos que Deus está em silêncio, é porque Ele espera de nós uma resposta. É porque naquele momento somente nós, é a nossa atitude que vai ser o diferencial. Porque aquele é o momento do nosso testemunho.
seja para silenciar, seja para falar, seja para agir ou da forma que tenhamos de agir. O testemunho é nosso. E este padre, ou muitos na história, muitos até mesmo missionários, chegaram a questionar: onde estás, Senhor, que não atende o meu apelo? É porque aquele momento é o instante do nosso silêncio interior, onde precisamos, como necessidade, apresentar o nosso testemunho. Os dias que estamos vivendo são dias de testemunho, são dias de turbulência, mas são dias do Evangelho. São os tempos chegados que nos convidam a esta sabedoria, da serenidade e da coragem, para entendermos quando devemos e da forma como devemos agir. Mas entendermos principalmente que todo o processo que estamos vivendo neste contexto vai ter uma contribuição nossa a partir daquilo que construímos interiormente. É o momento do silêncio interior das nossas paixões, para que de uma vez por todas, no momento da ceifa, já anunciado por Jesus na parábola do trigo e do joio, que chegaria o instante da ceifa para a separação entre uma e outra forma de semente, que naquele momento seria o diferencial da atitude. Este diferencial da atitude é que deve vir como um silêncio das nossas paixões e para o mundo exterior apresentarmos a nossa outra face. A face da paciência, a face da compreensão, a face do perdão, a face da resiliência, a face da misericórdia, a face do amor, a face da humanidade, que vez que outra apresentamos sim, mas que precisa se tornar hábito para que cada vez mais apresentemos, para que cada vez mais, nestes dias tão desafiadores, nós que conhecemos Jesus, que sabemos que ele soube silenciar, que ele soube falar, que ele soube nos ensinar, até mesmo através do seu silêncio. Sabemos que ele nos ampara, que ele nos sustenta e que ele contribui para esta equalização interior. E é ele que nos convida, que neste instante de testemunho possamos apresentar a nossa outra face. A face que é do silêncio das paixões e da fala do amor, da fala da justiça, da fala da bondade, da fala da misericórdia, da fraternidade, da resiliência. A face que precisamos, como hábito, exercitar, para que apresentemos a este mundo que se avizinha a nossa contribuição de trabalhadores da última, mas também da primeira hora, apresentando as nossas pequenas, mínimas contribuições, mas significantes para a construção deste mundo de regeneração. Muitíssimo obrigada, Lu. Nossa, depois dessa reflexão tão bem conduzida sobre o silêncio, vamos ver se temos perguntas, né? Então, agora fica aberto para perguntas, se vocês tiverem. Não sei se a Adri recebeu alguma pergunta. Não recebi. Não. Acho que todo mundo ficou em silêncio depois dessa, né? Depois dessa explanação, né? Você diria, então, que o silêncio é neutro? Lu? Sim, o silêncio precisa da nossa educação. A gente precisa manejar esse silêncio com sabedoria. Porque senão o silêncio pode ser uma mera provocação em relação àquele com quem dialoga, com quem a gente está a conversar. Ele fala alguma coisa buscando de nós um entendimento, um diálogo, porque nós falamos para que bem nós compreendamos-nos mutuamente. A gente tem esse salto na evolução, nós temos a capacidade da comunicação.
E isso é para sabermos instrumentalizar com qualidade. Então, esse silêncio, ele precisa ser muito bem utilizado para que nós não magoemos a quem quer que seja, porque não queremos adentrar em algo que talvez seja muito dificultoso para nós, no sentido do aprendizado. E às vezes o silêncio é uma falta de respeito, uma falta de consideração em relação ao outro. Então ele tem essa condição de neutro, sim. E é a nossa educação, é a forma como nós vamos apresentar este silêncio que vai fazer toda a diferença. Engrandecer as relações ou provocar estremecimento nelas. Obrigada, Lu. Eu sei que tem uma pergunta, né, Adriana? Sim, tem. Como manejar o silêncio quando se vê uma injustiça alheia? Até que ponto mantemos o silêncio para com a injustiça dos outros? Perfeito, foi o Rafael, não foi? Perfeito, foi. Rafael, obrigada. Isso que você traz me lembra a ação do nosso codificador. Kardec, ele teve diversos ataques em relação à sua pessoa e à doutrina. E ele atendia e respondia aquilo que merecia ser respondido. E quem fala isso é Joana de Ângeles, nesse livrinho aqui, ó, pequenininho. Se chama Viver e Amar. Ela diz assim: o codificador do Espiritismo, na defesa da doutrina, jamais aqueceu em participar das discussões estéreis e vazias. Então, se não vai dar em nada, a gente vai gastar energia, vai gastar tempo, vai deixar de canalizar aquilo ali para outra coisa, para outra intenção, para algo que seja melhor e que possa produzir frutos. A cada agressão que merecia esclarecimento justo, sem qualquer ressentimento, ofereceu respostas que permanecem como páginas de luz pela sabedoria que encerram, demonstrando a excelência do Espiritismo mediante a robustez do seu conteúdo e a construção granítica das ideias argamassadas na filosofia ético-moral do Evangelho de Jesus, que a ciência comprova experimentalmente em todos os fatos, permanecendo como a mais sólida de quantas já apareceram, cada vez mais vigorosa, libertando consciências e sentimentos que projeta no rumo de Deus. Então, até para que a gente responda, deve ser algo de reflexão, deve ser fruto de reflexão. Quando Divaldo ele foi alvo daqueles ataques, ele falava com Joana e dizia assim, mas isso não é verdade, mas isso é mentira, isso tem de ser esclarecido. Joana dizia assim, ele contando, né? Que Joana dizia, mas você queria que fosse verdade? Seria melhor que fosse verdade? Que bom que é mentira, que bom que não é real, porque você sabe que não é real. O que as pessoas dizem ao seu respeito não vão te definir. O que nos define são as nossas atitudes. E é por isso que ela traz essa frase. Porque às vezes a gente recebe elogios e eles não correspondem ao nosso interior, nem à nossa realidade. Como também nós recebemos as críticas que não são construtivas e elas também não correspondem. Mas a gente deve tomar de tudo isso que advém das relações dos nossos irmãos e fazermos esse processo interior, que é este o que tem mais valor. É a partir destas críticas, destas informações, nós pararmos e pensarmos, será que isso efetivamente se aplica a mim? Tem algum sentido nisto que ele fala, ele que é um adversário, que se coloca numa posição de adversidade? Será que tem algo que eu posso trazer e que possa significar um ganho para mim? Então, se a gente tiver de alguma forma de responder, a gente observa essa forma cuidadosa do codificador, que atendeu aquilo que merecia ter, porque ele identificava que a partir daquela crítica ele poderia apresentar uma resposta elucidativa que ia engrandecer a doutrina, iria destacá-la ainda mais, como o Auto de Fé de Barcelona, que teve uma consequência diversa. Ao invés dos livros não serem observados, eles passaram a ser objeto de curiosidade e as pessoas iriam ao encontro e à sua busca. Então, que a gente possa também fazer com esta sabedoria, sabendo o momento da serenidade, o momento da coragem e o momento de ambas. Obrigada, Lu. Tem uma pergunta
que veio no privado, que Sim, diz por favor. assim: silêncio para ouvir o outro. Temos que buscar ouvir mais mantendo em silêncio? A gente precisa aprender a escutar, sim, a ouvir mais. E às vezes a gente está em silêncio aqui, então, por exemplo, a gente está dialogando com alguém, está conversando com alguém, aí a gente está em silêncio, mas a nossa mente não está em silêncio. A nossa mente está rebatendo o que a outra pessoa está falando. A nossa mente está discutindo com o que a outra pessoa está falando, sem que a gente fale uma só palavra. Então, nós não estamos escutando. E diz a sabedoria popular que nós temos 2 ouvidos e uma boca, para que a gente escute mais e fale menos. E esse processo do escutar mais é para que a gente possa refletir mais. É aquilo que nós conversamos aqui, de que vem de fora para dentro. Ouvirmos com mais atenção. Até para uma pessoa que esteja falando algo que para a gente não faz sentido algum, nós temos muito a aprender. Porque o outro é um ser humano. Sempre nós aprendemos com o ser humano, sempre. É uma escola viva de aprendizado. Já dizia Amália Domingues Soler, que ela aprendeu a ler nas linhas, nas rugas, na face das pessoas, com mais profundidade do que ela lia nas letras dos livros ou nas linhas dos livros. Porque o ser humano tem sempre algo a nos ensinar. E quando a gente escuta, a gente presta atenção, tem pessoas que são tão simples, que falam de conceitos tão complicados, que às vezes a gente demora horas para falar alguma coisa, porque a gente se complica, é tão complexo, e estas pessoas sábias, com tanta simplicidade, vêm numa frase, num gesto, num comportamento, e nos ensinar algo. Então, como é importante a gente parar para escutar. Escutar não só silenciando para que esse ouvido seja expressivo, não só silenciando com as palavras, mas silenciando o nosso interior, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, para que a gente não se ache superior em relação ao outro. E isso impeça que a gente aprenda com o outro, porque o outro sempre, sempre tem muito a nos ofertar, tem muito a nos oferecer. Então é uma sabedoria saber escutar. E eu acho que é um aprendizado que a gente deve buscar constantemente. É esse do saber escutar. Obrigada, Lu. Adri? Tem vários comentários aqui, não tem mais pergunta, né? Tá. Sobre... Só um pouquinho. Acho que o silêncio interior também seria importante para ouvirmos a nossa consciência. Aí tem o que acho que foi o que Buda disse: não pense que nada acontece simplesmente porque não vê o seu crescimento. Todas as grandes coisas acontecem no silêncio. Aí depois tem outra pessoa que diz: quando silenciamos a mente, podemos ouvir mais a nós mesmos, a nossa consciência, e despertarmos o que temos de melhor. E também, quando a gente faz esse silêncio para ouvir a consciência, para ouvir a nós mesmos, a gente ouve o que tem de melhor, mas a gente também ouve quanta coisa a gente fala e o quanto ruído a gente promove, quanto barulho a gente faz, mesmo estando em silêncio. O quanto tem de agitação dentro de nós, mesmo estando em silêncio. Então, quando a gente faz e é como a benfeitora explica, são passos pequeninos. Quando a gente começa a fazer mesmo, né, a meditação, que a gente começa a se concentrar, tudo distrai, tudo dispersa. E daqui a pouco a gente está com o pensamento, ele vai embora ali naquele pensamento, e a gente, meu Deus, o que eu estava fazendo mesmo? E aí a gente volta, e ela diz, o importante é insistir. Porque o que há de nós em hábito vai sempre nos conduzir para que a gente permaneça naqueles hábitos, que são de acomodação, que são de um relativo conforto. Por quê? Porque a mudança ela é instigante, a mudança ela dá trabalho, ela exige energia, força e, portanto, dedicação e, portanto, disciplina. Você diria, então, que o barulho interno, esse ruído incessante, né, da conversa, da fala, ela pode se constituir, por exemplo, em fuga? Perfeito, Akine. Quando a gente não quer escutar, a gente fala.
quando a gente não quer deixar o outro falar, as verdades que a gente precisa escutar, as informações que a gente precisa aprender, a gente fala e não permite que o outro se expresse. E da mesma forma a gente faz internamente. Quando a gente não quer identificar aquilo que é necessário, a gente faz esse barulho. O que é que a criança faz quando ela quer muito uma coisa e o adulto entende que aquilo não é necessário para ela? Ela faz birra, faz malcriação, se bate, tem alguns comportamentos de barulho, de incômodo em relação àquilo que vai lhe trazer uma educação, uma limitação, cerceamento, mas que é importante para a nossa equalização de emoções. O planeta hoje, as pessoas estão com as emoções à flor da pele, como se diz de uma forma muito popular. E é muito importante que a gente preste atenção nessas emoções, porque a nossa realidade de saúde se modifica, o nosso lar se modifica e naturalmente as nossas relações. Se nós buscamos esse entendimento desse passeio entre as emoções que precisam ser educadas e asserenadas.